Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia Mafra, eu sou sócia proprietária da Mafra Gestão Integrada e hoje nós estamos para mais um episódio do CPcast. Bom, você tem que observar, os outros podcasts estão incríveis, com muitas coisas relevantes, histórias, comentários, dicas, vocês vão adorar. E hoje nós temos uma celebridade no ramo da medicina, que é o Dr. Rafael Pelorca. Ele vai contar detalhes para vocês da experiência de vida dele e de várias dicas que vocês precisam observar, combinado? Bom, doutor Rafael, seja bem-vindo. Obrigada pela sua disponibilidade na sua agenda, de nos atender, de compartilhar seus conhecimentos e pode ficar à vontade para falar tudinho sobre a sua história. Imagina, eu que agradeço o convite, muito obrigado, Márcia. E é um prazer estar aqui, o que precisar a gente está à disposição, tá? Eu quero saber detalhes de toda a sua história, né? A gente estava falando sobre idade, né? E falando que a gente precisa dessa bagagem junto com esse cenário dessa nova economia, com essa geração nova. Então, vamos conhecer um pouquinho da sua história. Pode ficar à vontade, pode contar tudo. Então tá, Márcia, eu sou daqui de Dumont, uma cidade pequena aqui próxima a Ribeirão Preto. Meus pais moram lá. E eu estudei lá, colégio público, até a 6ª série. Olha que delícia! Depois que eu vim para Ribeirão, comecei a estudar aqui no COC. E depois que eu fiz faculdade, passei no vestibular, então, fiz faculdade de medicina na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, lá em Uberaba. Foi conhecer um pouquinho da história de Minas, né? Isso, eu fui aproveitar um pouquinho de Minas, que é um pessoal muito legal. Uberaba é uma cidade incrível para estudantes, assim, para estudar, é muito, muito, muito boa. E eu fiquei lá por 6 anos, na faculdade. Quando terminei a faculdade, fui prestar o serviço militar obrigatório. Uau. Então, fiquei 1 ano na aeronáutica, em Brasília. Sou segundo tenente da aeronáutica também lá. Ah, que legal. Então você também adquiriu uma certa experiência. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E como foi essa experiência aí que todo mundo se afasta, né? A hora que fala sobre essa área militar, o pessoal às vezes fica um pouco apreensivo. E como é que foi para você? Foi ótimo, porque assim, quando eu tinha 18 anos também, como eu morava em Dumont, o pessoal considera como área rural, a gente acaba não servindo, a gente acaba sendo dispensado, né? A maior parte é dispensado aos 18 anos. É a maioria. A maioria é dispensado. Eu não servi, então, nessa época, e fui servir, então, pós-faculdade. Porque médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários têm que se reapresentar pós-faculdade novamente. Não ao serviço militar, sim. E aí, os homens, né? E aí eu me apresentei novamente e fui chamado para ficar na aeronáutica lá em Brasília. Fiquei no Hospital da Força Aérea de Brasília, que fica ali ao lado do aeroporto de Brasília mesmo ali. Fica junto do hangar presidencial ali, onde tem a pista presidencial, onde os ministros, os presidentes chegam ali. Todas as celebridades passaram por lá. Sim, sim. Aí eu fiquei lá durante 1 ano. Depois retornei a Uberaba novamente para fazer a residência de ginecologia e obstetrícia. Fiz a residência de ginecologia na Universidade Federal do Triângulo Mineiro novamente, durante 3 anos. E depois desses 3 anos, então, eu resolvi fazer mastologia, que é a área que eu atuo atualmente, que eu gosto muito da parte de oncologia. E aí eu fui para o Sol do Câncer em Barretos. Fiquei lá durante 2 anos. Olha, então eu vou aproveitar e vou voltar um pouquinho no seu passado, né? Claro. Por que eu vou voltar no passado? A sua área atual, ela é muito benéfica, vai ter muitos insights que a gente pode abordar. Sim. Mas vamos aproveitar e falar de cultura. Uhum, O que você acha? Sem Porque dúvida. assim, como você veio de uma cidade pequena, né? Eu acho que muitas pessoas têm curiosidades, né? Uhum. Eu sei que o ramo da medicina, né? Essa área, ela é muito desejada. Uhum. E Sim. como foi para você chegar ao ponto de querer ir para essa área? Porque você tem familiares nessa área, teve alguém que te inspirou, alguém que te apoiou? Sim. Conta um pouquinho dessa história. Então, não tenho médicos na família, meu pai é agricultor. Lá, né, tem terras, plantas, lá em Dumont. Minha mãe é enfermeira. Minha mãe era técnica de enfermagem,
E ela já começou a atuar na área, lá em Dumont, ela era técnica quando eu era pequeno, e ela fez enfermagem já mais velha. Minha mãe já tinha mais de 50 e poucos anos, quando ela fez enfermagem mesmo. Uhum. E aí, mas assim, eu que decidi depois, assim, teve um pouquinho de inspiração nela, nessa parte médica, mas eu não conhecia tanto da área. Mas depois, quando eu cheguei no colégio, já aqui em Ribeirão, eu comecei a estudar sobre as profissões, o que eu gostaria de seguir, e a medicina foi uma área que me chamou a atenção. Na época também já era bastante concorrida, mas acho que até menos do que é hoje em dia, mas ainda era uma área muito concorrida, tinha menos faculdades, Sim. né, bem menos faculdades. E eu não tinha tantas condições de fazer uma faculdade particular, e eu fui fazer uma faculdade pública, estudei bastante, porque a gente, como eu era de Dumont, eu morava lá, vinha fazer o colégio aqui em Ribeirão. Então a gente saía, eu acordava às 5 da manhã, Uau. porque o ônibus pegava todos os estudantes e deixava um em cada colégio, em cada escola. Então ele saía às 5:30 da manhã de lá, deixava um em cada escola, e depois a gente voltava para casa, após o colégio, chegava às 2 da tarde. Uau. Em casa. Aí a gente ficava estudando a tarde toda, até a noite, né? Fiz assim uns 3 anos nesse ritmo, até conseguir, assim, até o terceiro colegial, fiz 6 meses de cursinho e acabei passando na faculdade, graças a Olha, Deus. você está falando sobre ter inspirações, né, e fazer o processo acontecer por mais dificuldades que você sentiu nessa etapa, né? Sim. Eu estava até comentando com você antes, né, nos bastidores, a minha família vem de usina, né? Então, meu pai trabalhou 35 anos, se aposentou na usina Sim. Santo Antônio, minha irmã Legal. faz 30 anos que trabalha lá, Uhum. e eu fui a ovelha negra, né, da Que família. saiu. Eu não trabalhei na usina, né? Meu pai sempre, nossa, mas a Márcia não trabalhou na usina, né? É a única. Porque é a única que nunca trabalhou na Aham. usina. E assim, o que acontece? A minha inspiração foi o contrário. Os meus pais são bem tradicionais, né? Uma família bem tradicional. E quando eu estava na usina, eu queria mais, eu queria conhecer mais gente, eu queria falar com mais gente. Sim. Você percebeu o tanto que eu sou falante, né? Sim. E aí, nesse caso, eu já queria trabalhar logo, entendeu? Pra conseguir ter mais pessoas por perto, falar com mais gente. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Nossa. Muito Bem cedo Muito mesmo, bem cedo. E aí eu vim morar com a minha irmã na cidade, né? Então, meus pais continuavam morando na usina, eu vim morar com a minha irmã em Sertãozinho, minha família é de Sertãozinho. E propositalmente para ter mais contatos, falar com mais gente, e às vezes eu tinha que voltar para a usina, né? Então, nossa, o senhor estava falando de ônibus, me remeteu várias imagens, porque eu tinha que pegar o ônibus de Sertãozinho para Cruz das Posses, que é uma cidade pequena, né? Conheço. E o ônibus sempre lotado, Rafael, de muita gente. Eu ia pendurada, né? Sim. Porque o local que eu trabalhava ficava um ponto depois da rodoviária. E aí, às vezes, o pessoal, não monta que tá muito cheio. Eu falava, meu Deus, eu preciso montar nesse ônibus para ir embora para casa, né? E às vezes muito lotado. E a gente estava falando de gerações, que essa geração não quer pagar alguns preços, né? De conhecimento, de bagagem, de entrega, e não foi o nosso caso, né? No passado. É verdade. E você estava falando de família, minha família é italiana. A minha né? também. Então, e a família italiana, você sabe, fica tudo muito junto, né? Junto, a nona, junto. Né? Tanto é que minha avó, ela é falecida, mas ela tinha casa, em frente morava meu pai, ao lado o irmão do meu pai, e todos os irmãos dos meus avós, no mesmo quarteirão da cidade, todos moram no mesmo quarteirão, um do lado do outro, sabe? Aquela coisa de não sair de casa. Uma usina, né? Tipo uma fazenda, né? A fazenda italiana é muito típico, né? E meu pai contava a história que meu tio tentou sair de casa, sair para trabalhar fora, ele é químico, tentou ir para Ouro Preto na época, trabalhar ainda, coisa de ouro e tal. Meu avô foi buscar ele e trouxe de volta. Eu não conseguia ficar umas 2 semanas, ele foi lá, buscou e voltou. Então eu fui um dos primeiros a sair, assim, também, para estudar. Você também acabou sendo a ovelha negra da família. Acabei saindo. E dos poucos a saírem, assim, para estudar fora. Aí eu comecei a estudar fora e não voltei mais para Dumont.
né? Amplia os horizontes, aí infelizmente não consegue voltar. Eu vim próximo, mas não voltei mais. Mas assim, para quem está nos assistindo, é importante reforçar que às vezes a gente precisa quebrar alguns padrões familiares, né? Sim. Não são fáceis, né? Essas quebras não são fáceis, mas elas são importantes para criar novos cenários e trazer culturas novas, né? Sem Então, dúvida. nos bastidores, quando a gente estava falando de viagem, né? Que eu catei meu pai, minha mãe, minha sogra e meu sogro e a gente levou para a Itália para comemorar 1 ano da Lívia. E foi justamente isso para que eles entendessem que, assim, não é perigoso ir para outra cidade. Sim. Não é impossível ir para São Paulo, né? Isso. Não é impossível participar de uma festa maior ou então andar de avião. Eu também levei meus pais para andar de barco, né? De cruzeiro. E quando eu levei, todo mundo, meu Deus, mas por que você vai levar seus pais para fazer um cruzeiro, ficar 7 dias em alto mar? Eles não sabem nadar, né? Mas eles não precisam nadar, né? Quem disse que eles precisam nadar para passear de cruzeiro, né? Então, eu acho que é importante quando a gente consegue acessar uma nova cultura, quando a gente consegue acessar outros valores, eu gostaria de incentivar as pessoas a proporcionar isso para quem está nessa zona de conforto, né? Para quem está nessa cultura mais fechada, porque é gostoso ficar fechado? Mas assim, o que eu vejo hoje para os nossos filhos, né? Para essa nova geração, se eles viverem em uma bolha, fechado, numa cultura muito restrita, pode ser que eles não se permitam a ter novos prazeres, novos conhecimentos, e o mundo exige isso hoje, né? E se a gente não proporcionar para as nossas famílias, se a gente não proporcionar para os nossos filhos, para quebrar esses paradigmas, né? Sim, exatamente. Essa cultura fechada, talvez a gente pode perder a oportunidade de ensinar coisa nova. Então, eu acho muito legal, por isso que eu quis voltar um pouquinho, Rafael, para a sua história, porque assim, as pessoas que estão em cidades pequenas, às vezes falam assim, não tem uma faculdade grande, não tem um curso grande, então eu tenho que me acostumar com o que tem na cidade, né? Não, você pode sair. Você fez isso, eu fiz isso, né? A gente pode sim, né? Então assim, eu não tenho história na minha família, a não ser a minha irmã mais velha, como empresário. E quando eu resolvi ser empresária, foi por uma necessidade, né? E às vezes o pessoal falava assim, mas com quem você vai falar? Como você vai aprender a ser empresário, né? Estudando? Sim. Estudando. Hoje tem em dia, internet. Então, nossa, né? Tá o mundo aberto, né? Para as pessoas abrirem esse horizonte. Então, como nunca, eu acho. Né? E como foi, assim, para a sua família romper essa bolha, né? Porque se você tinha sua mãe como inspiração, e aí você veio para Ribeirão estudar, e aí aqui você viu essa necessidade, você olhou para dentro, né, e escolheu a medicina, que é uma das mais difíceis de entrar mesmo, né? Como é que foi para você ter essa coragem? Então, eu estudava bastante, eu tinha uma dedicação legal, eu achava que dava para tentar passar na faculdade. E aí, quando eu passei, ficou aquela dúvida. Eu lembro que meu pai ficou muito feliz e muito triste ao mesmo tempo. Tá indo embora. Porque ele falou que legal que ele passou, mas ele vai ter que ir embora. Então ele me levou, mas ele conta que ele veio para casa querendo voltar e me buscar. Imagino. Então o caminho dele de Uberaba para foi terrível. Dumont foi terrível. Ele queria... Minha mãe conta que falou que ele quis me buscar várias vezes. Ela falou, não, deixa ele lá. Então, assim, as primeiras vezes eu comecei a voltar bastante para casa. Imagino. Né, vir de ônibus todo final de semana, para ir aos pouquinhos e se desacostumando e rompendo esse padrão e poder seguir lá em Uberaba. Tanto eu fui seguindo lá durante 6 anos, ele foi se acostumando com a ideia, não era tão longe. E depois foi para Brasília, que era mais longe ainda. Sim, é outro foi padrão, mas né? Foi outro padrão. Meu Deus. Então aí foi mais distante ainda. Mas foi legal que aos pouquinhos a gente foi... E eles foram te visitar, te acompanhar nesse processo, ou exigia mais de você fazer esse retorno? Mais de mim. Eles, como são do interior, eles vão menos, né? Assim, iam quando podiam, mas iam bem menos. Eu que mais voltava. Brasília, acho que eles foram 1 ou 2 vezes me visitar, mas já é bem mais distante. Imagina. E aí eu mesmo que ia, voltava. Você contou que a sua mãe não anda de avião, né?
Minha mãe anda. Anda. Minha mãe anda de avião, mas pouco, assim, ela não gosta muito. Aham. Não gosta muito, mas anda Mas foi te sim. visitar, pronto. Ai, que Foi ótimo. sim. Foi sim. Que bom. E aí, quando você começou a se especializar, por que você pensou no ramo da oncologia? Eu gosto. Eu gosto muito. Assim, durante a faculdade eu já gostava. Eu gostava muito de ginecologia porque eu queria uma especialidade que eu pudesse Contribuir. resolver. Eu gostava de patologias que a gente pudesse... Por exemplo, se a paciente está gestante, ela vai ter um final, a gravidez, você resolveu aquele problema, ou então algo cirúrgico. Eu gosto muito de cirurgia. Centro cirúrgico, eu gostava centro muito. cirúrgico. E aí eu falei, nossa, a parte de oncologia une bem isso, né? De você poder resolver um Sim. problema que é um problema muito grande na vida da paciente e que você pode proporcionar, continuar no centro cirúrgico. Então eu gostava muito dessa área. E aí durante a faculdade, durante a residência, eu fui gostando ainda mais. E eu gostava de Uberaba, mas eu queria um centro que me proporcionasse um grande número de cirurgias, um grande aprendizado, e que eu pudesse também aprender a parte de reconstrução mamária, que não tinha Uberaba naquele momento. Entendi. E aí o Hospital do Câncer em Barretos já tinha isso bem estabelecido. Tanto o número de cirurgias lá, que é muito grande, né? O atendimento das pessoas lá é excelente, o hospital é maravilhoso, assim, né? encantador. Atende muito bem os pacientes. Né? Que missão incrível. E aí eu queria participar disso. E aí eu consegui passar na residência lá e ir para lá para fazer esse aprendizado. Então, o seu foco principal foi ter uma experiência mais aprofundada no assunto, né? Sim. Para praticar ainda mais. É por isso que você escolheu lá. Por isso que eu escolhi lá. Eu escolhi lá mesmo, porque... E como foi esse preparo para chegar até lá? Porque a maioria das pessoas também acham, né, que é fácil, Não, que a gente de só maneira- aparece agora na internet e é super simples a nossa vida, né? Para contar pro pessoal que, assim, a gente tem a faculdade de medicina que são 6 anos. Sim. E aí eu Já fiquei... é árduo, que né? já é árduo. E eu fiquei mais um ano, então, em Brasília. Quando eu voltei de Brasília, eu fui para a residência médica. A residência médica é um período que a gente passa, para mim, fundamental na formação médica. A gente brinca que, eu brinco que para o médico ser realmente médico, ele tem que fazer a residência médica. Porque a residência tem esse nome de residência porque você praticamente mora no hospital. Né? Antigamente, o residente morava no hospital. Ele morava, tinha um quarto no hospital e ele saía fazer essas coisas e voltava. Por isso o nome. Por esse nome de residência médica. Hoje em dia, sabia. claro, não mora mais, mas é uma dedicação muito grande. Então, a gente ficava até no R1, que a gente fala que é o primeiro ano de residência, ficava até de 100 a 120 horas no hospital. Né? Pela legislação são 60 horas, que a gente ficava muito mais. Por quê? Para aprender mesmo. A gente quer aprender. Porque para você aprender a fazer uma cirurgia, você tem que fazer muito. Então, assim, muitas horas de voo, assim, como o piloto tem suas horas de voo no avião, a gente tem as horas de voo. Olha essa dica que você tá dando, né, sobre horas de voo e horas de prática, né? Sim. Então, às vezes o pessoal me pergunta, né, como é que é a nossa gestão tão diferenciada no mercado, né? Sim. Hoje a gente cuida de praticamente 25 CNPJs, Nossa, né? é muito. E aí cada um com a sua particularidade, cada um com o seu jeito de lidar, e às vezes o pessoal fala, você não surta? Eu surto, de vez em quando eu surto, eu sou um ser humano, eu surto. Mas justamente nós escolhemos gestão por competência. E por que é tão diferente? É justamente quando você falou que você precisa de mais horas práticas, Sim. né? É uma humildade da sua parte falar que depois de 6 anos, né, de estar na residência, né, e fazer essa manobra de praticar todos os dias, Sim. isso é que te dá a perícia, isso é que te dá know-how, né? Exatamente. Então, no nosso caso, né, como gestores, o que deu know-how pra gente, né? Não é aparecer na internet, Sim, né? claro, Porque às claro. vezes aparecer na internet é uma coisa que a gente faz porque o mundo moderno tá pedindo, né? Sim. Mas é porque gestão por competência significa saber fazer tecnicamente, então a gente estuda muito, né? Para ter essa competência, então não existe acho na nossa empresa, existe técnica, procedimento, escolhas de pessoas e de profissionais que são especialistas no assunto, né? Sim. Então a gente precisa da teoria, a gente acompanha a prática.
Então, toda situação que acontece dentro de um empreendimento, a gente vivencia, Sim. né? Então, está com problema no barrilete, está com problema na pressurização, né? Então, Você a vai lá gente, ver, né? a gente se envolve, participa de todo o processo, Sim. e processo esse que me dá a capacidade de ter atitude diferenciada, né? Então, por que escolher um prestador e por que não escolher, né? Às vezes o Sim. pessoal fica bravo, nossa, mas eu tomo café com você, eu almoço com você, por que você escolheu um e não escolheu outro? Porque aqui não tá em jogo amizade, né? Sim, claro. E eu acredito que seja a mesma coisa, quando você abre Sim. um paciente, você não quer saber se é fulano, Não. se é o presidente da Pai de- república, isso, não né? importa. Ou se é sua mãe, né? Pouco importa a pessoa que tá ali, Exatamente. você vai com perícia, né? Com toda a sua técnica, para que a cirurgia ela saia incrível, Sim, não é? é isso. Dentro do mundo empresarial é a mesma coisa, não tem novidade, Sim, é né? isso mesmo. Então eu costumo dizer assim, eu só faço o básico bem feito, com tanta intensidade, com tanta frequência, com tanto amor, com tanto carinho, Sim. que dá o resultado que dá, né? Exatamente. Então, às vezes o pessoal brinca, às vezes, ai, mas o seu preço deve ser muito acima, olha, porque você acaba dando mentoria. É justamente por causa da perícia, do dia a dia vivenciado, esse dia a dia vivenciado que me deu know-how. Sim. Não foi o preço, entendeu? Exatamente, claro. Foi realmente a prática que você falou das horas de voo, Sim. a prática que você escolheu dentro da residência, que é muito trabalho, é muita dedicação, é muito amor, e automaticamente tem renúncia. Sem dúvida. Não é porque renúncia familiar. é muito bom estar com a família, viajando, lendo um livro, ficando tranquilo, mas quando você é profissional, quando você quer se destacar na sua profissão, você precisa realmente ser perito, especialista no assunto para ser reconhecido. Sim. Que foi daí, né? Então a gente brincou, né? A hora que você chegou, mas você é muito novo, né? Então, realmente, às vezes o pessoal olha o rosto, né? E fala assim, é muito novinho, não é compatível. E, na verdade, não. A competência não tem a ver com idade, não tem a ver com a cara acabada ou não, né? E sim com prática, que é o que você estava falando, Rafael. Eu gostaria que você reforçasse mais esse assunto da prática, porque deve ter sido muito difícil para você ver vários casos difíceis de ser resolvidos, né? Sim, a residência médica, ela é um período que você trabalha muito e muita gente entra na medicina, às vezes, pensando na questão financeira. Um pouco, eu imagino que tem essa dificuldade de entrar na faculdade, toda essa questão, porque o pessoal pensa, né, na questão também, eu preciso de uma profissão em que eu ganhe dinheiro, etc. A residência, o salário é muito baixo. Assim, na minha época, é um salário assim, um salário mínimo, mais ou menos isso, que é o salário de residência médica, mas não é isso que importa. Então, às vezes, um colega que terminou a você medicina... Você está recebendo para aprender. Exato, e é difícil isso acontecer, porque normalmente hoje em dia a gente paga para aprender. Né? Talvez seja uma das poucas profissões que a gente ainda receba para aprender, né? Com tamanha experiência que dá a residência médica. Mas muitos colegas terminam a medicina e falam, vou trabalhar. Muitos precisam de dinheiro para terminar de pagar a faculdade, a gente entende, sem dúvida nenhuma. Mas fazer a residência é uma certa renúncia. Você vai estudar muito, vai se dedicar muito. Muitas vezes você não vai sair operando, como a gente está falando, você não chega lá em cima. Então você vai primeiro auxiliar muito, atender muita gente para começar a fazer cirurgia e aos poucos ir galgando. Então são os 3 anos da ginecologia e obstetrícia que é uma das cadeiras básicas da medicina. Então você aprende ali desde o parto, desde a parte ginecológica, também a parte da oncologia ginecológica, tanto a oncologia uterina, colo do útero e mama. E eu gostava muito da parte de mama, né, da parte da mastologia, que eu decidi então prestar, e eu queria muito ir para Barretos, por ser um centro de excelência, um centro de grande conhecimento e um centro muito humano. Eu queria participar disso e aprender essa questão lá também. A questão de como lidar com o paciente, de como atender bem o paciente e o paciente simples, né? Porque lá o atendimento é SUS, eles têm um atendimento excelente, mas é paciente SUS. Isso é muito legal de aprender lá. O número de cirurgias lá é muito grande, mas eles têm toda a infraestrutura no caso, para mim, as próteses mamárias, mas tem mamógrafos de última geração, né, os aparelhos de ultrassom de última geração. Então, tudo isso foi muito importante. E o conhecimento,
né, que lá é o pessoal muito atualizado, e isso foi muito importante para mim ir para lá. E aí eu fui para lá, fiquei 2 anos no Hospital do Câncer, lá em Barretos, tem todo esse know-how. Quando eu terminei, aí eu fui fazer o título de especialista, porque a gente termina, tem que prestar prova de título para você poder exercer. Não é tão simples Não, assim. jamais, nada, né? E aí sim que a gente começa a trabalhar, né, na nossa área, começa a trabalhar nisso. E aí comecei a trabalhar com mastologia, voltei para Ribeirão, né, para trabalhar aqui. Antes de contar Ribeirão, Certo. posso aproveitar? Claro. Rafael, quando você falou sobre essas experiências, conta pra gente alguns cases, né, que você vivenciou que te marcou positivamente e negativamente, né? Por quê? Eu acredito, assim, que é um lugar onde você tem muita responsabilidade, Sim. né? E aí você falou que momentos você assessorava e momentos você atuou. Uhum. Conta um pouquinho dessas situações que você vivenciou, por quê, né? Eu acredito que seja muito importante para o seu Sim. cliente atual, Sim. para que ele saiba essa expertise que você vivenciou lá, porque pode ser isso também um ponto decisório. Estou com esse problema sério, né? Que não é uma situação fácil, porque a crença, né, cultural fala que a partir do momento que você tem um nódulo, você já pode se declarar em pena de morte, Sim, né? sim. É uma cultura muito forte. Sim. Então, eu acho que é importante também você contar essa experiência lá, porque lá, além de ser SUS, né, como você mesmo disse, tem muita tecnologia, tem muita gente muito especialista lá dentro, só que teve esse humano lá, né, Sim. essa vivência. Conta um pouquinho mais pra gente. O câncer de mama, ele vem carregado de uma questão para a mulher muito importante, né? É claro que o diagnóstico de câncer em qualquer órgão é um diagnóstico pesado para a gente, sem dúvida nenhuma. Mas na mama, para a mulher, ele tem um peso muito grande, né? Que a mulher já, como você falou, a questão do falar, nossa, estou diagnosticado com câncer, então automaticamente daqui a pouco eu posso morrer e eu vou perder uma mama, muitas vezes, e meu cabelo pode cair na quimioterapia, tudo isso tem um peso muito grande. Mas a gente tem um índice de cura muito grande no câncer de mama hoje em dia, e isso vem melhorando dia a dia. E que as pessoas esquecem de ler e olhar, né? Sim, hoje 90%, de 80% a 90% das pacientes vão à cura no câncer de mama, a gente tem cura, então isso é muito importante. Lá em Barretos, assim, a gente tinha casos muito avançados, porque os pacientes, não todos são dessa região. E demora para chegar. Demora a chegar lá. Então, tem muito pessoal lá que vem de Goiás, de Mato Grosso. Na época ainda, hoje eles têm uma filial em Roraima, acho que em Rondônia, se não me engano, o pessoal do câncer da Amazônia. Eles têm uma filial lá, não tinham na época. Vinham todos para cá. Então, o pessoal andava horas. Tanto é que quem conhece Bahia sabe que tem as casas de apoio lá, uma de cada cidade, mas cidades muito distantes. Imagina. Então o pessoal andava horas, 12 horas, 15 horas, dias, para chegar até o hospital para começar o tratamento. Ainda bem que na parte da mama a gente tinha um índice de cura bastante alto, como a gente tem hoje, e vem melhorando a cada dia. Outros ambulatórios não, né? Outros ambulatórios de pulmão, né, de tórax, tudo já tem um índice um pouquinho mais difícil. Mas lá tem esse atendimento humanizado desde a portaria até todas as áreas que você vai passando no hospital para o paciente, tem um atendimento muito humanizado e em grande quantidade, tem mais de 4.000 pacientes por dia. Mas na parte da mama, a gente vê que o tratamento hoje ele vem avançando, tanto na parte da reconstrução mamária, que é uma coisa que eu quis buscar lá para aprender, né, que a gente não tinha em Uberaba, e estava começando assim, já se desenvolvendo na época a parte de reconstrução com prótese, técnicas da cirurgia plástica, que a gente usa para o tratamento do câncer de mama, para poder ter um menor impacto na vida dessa paciente, e que ela possa ter o menor impacto físico, o menor impacto estético para essa paciente. E hoje também vem se avançando muito a parte de quimioterapia, de imunoterapia, né, de radioterapia, que vem proporcionando melhor qualidade de vida para esses pacientes e melhor tratamento. Você pode explicar cada um? Imunoterapia, radioterapia? Sim, claro, sem dúvida nenhuma. Então nós temos o câncer de mama, a gente tem várias áreas que a gente vai tratar essa paciente. Nem todas vão precisar de todos os tipos. Para contextualizar,
Então, até 1980, né, o tratamento do câncer de mama ele era único, porque a gente achava que o câncer de mama era uma doença única. Então, toda paciente com câncer de mama automaticamente ia para mastectomia, geralmente nas cirurgias grandes, mastectomia, com o esvaziamento axilar, que a gente chama que é a linfadenectomia axilar. Então, se você pegar uma paciente tratada nessa época, você vê que você consegue enxergar, ela tirava os músculos peitorais, você consegue enxergar até as costelas, assim, na época. É um tratamento muito agressivo, mesmo que o tumor fosse muito pequeno. A quimioterapia era uma quimioterapia única, a radioterapia também era uma radioterapia única, e o tratamento não era muito efetivo. E aí a gente foi se desenvolvendo e descobrindo que dentro do câncer de mama a gente tinha vários tipos de câncer de mama. Hoje tem os subtipos luminais, os triplo negativos, os subtipos HER. Então a gente foi descobrindo que dentro do câncer de mama a gente tem tipos de cânceres diferentes e que tratam de maneira diferente. Então hoje em dia alguns a gente começa com quimioterapia e não com cirurgia. Não é a regra, né? Não é a regra. Hoje não tem uma regra. Hoje o tratamento, a gente fala, ele é um pouco individualizado. E personalizado, né? Para cada item. Exatamente. Então depende muito do estadio clínico que essa paciente chegou pra gente. Ou seja, quanto mais rápido, mais melhor, seguro. Sem dúvida. Isso. Por isso as campanhas que a gente faz tão forte em Outubro Rosa, da mulher fazer todo ano sua mamografia, fazer seus exames, frequentar o seu ginecologista ou mastologista, para quê? Para, se tiver que fazer o diagnóstico, que se faça o mais breve possível. Entendi. E cada um a gente trata de uma maneira. Alguns a gente começa com quimioterapia, né? Quimioterapia que é tratamento que a gente coloca intravenoso, né? Que vai destruir as células cancerosas. A gente tem a imunoterapia que vem mais forte nos últimos anos, que é, na verdade, um tratamento que melhora o seu sistema imune contra o câncer de mama. Faz a reação inversa. Isso. Então, a imunoterapia que vem melhorando muito. Tem as chamadas terapias-alvo. Então, o subtipo HER2, a gente usa as terapias-alvo, o trastuzumab, pertuzumab. Isso é muito específico, mas eu quero dizer que, assim, isso vem avançando muito. O tratamento do câncer de mama, ele vem avançando bastante. Enquanto que a cirurgia, a gente fala, foi descalonando, foi diminuindo o tamanho das cirurgias. Que bom. Né, sem prejuízo para o tratamento das pacientes. A parte medicamentosa foi escalonando. Foi melhorando. Então, foi aumentando os tipos de tratamento que a gente tem e melhorando por cada tipo hormonal, para cada tipo de câncer de mama diferente. A radioterapia também foi descalonando e ficando mais específica para o local que eu preciso fazer, se é na região axilar, se é na região tumoral, que a gente fala, foi se tornando hipofracionada. Mais específico. Então, o tratamento ele foi, como você falou, se individualizando. Então, para cada paciente é diferente. Que bom. Mas um paciente que teve câncer de uma conversa com a outra, falou, mas eu não fiz essa vacina, eu não fiz esse tratamento. Por quê? Porque cada um é diferente do outro. Depende do estadio clínico, depende do tipo tumoral. E a partir daí, isso também fez com que o médico teve que se especializar mais. Então, antigamente, o ginecologista, ele mesmo fazia o tratamento do câncer de mama, ele mesmo fazia a mastectomia. A quimioterapia era uma única, e isso hoje se modificou completamente. A gente tem os oncologistas clínicos, são os especialistas que vão programar todo esse tratamento medicamentoso para paciente. Entendi. A gente tem o radio-oncologista, que vai programar a radioterapia, e o mastologista, que vem ganhando mais evidência nos últimos anos, porque o ginecologista foi saindo dessa área, porque ela foi se especializando cada vez mais. Que bom, né? Porque aí você consegue ser mais cirúrgico, né? Mais específico. Sem dúvida. Isso aconteceu, e todo mundo ganha, né? Exatamente. Isso aconteceu, claro, em todas as áreas da medicina e também na mastologia. E é por isso que eu, então, assim, resumindo e concluindo, fui para Barretos, para aprender a fazer a reconstrução mamária, e a gente vem se especializando aí, a partir daí ao longo dos anos, até terminei agora no último mês o meu mestrado também, lá na Faculdade de Medicina de Botucatu. Então a gente nunca para. Qual é a sua ênfase no mestrado? Eu fiz em doença de Paget, que é um tipo de câncer de mama, que é em oncologia mamária. Então eu terminei agora o mestrado, e a gente vai começar o doutorado na área de câncer de mama. Então a gente nunca para. A gente especializa, como você viu, a residência médica em ginecologia, em mastologia, né, faz o título de especialista, e assim a gente segue. Então, para quem acha que interrompeu o seu ciclo de estudo, esquece. Nunca interrompe.
Nunca. Eu dei algumas aulas no MBA do Roberto Chiniachiki recente, né? E tem uma das estratégias que eu coloco lá para o meio empresarial, que é lifelong learning, né? Sempre. Significa, olha, para o resto da Pro resto da vida, vida. você vai ter que estar estudando alguma Sim. coisa, se aperfeiçoando, se dedicando, né? Que para os nossos pais, às vezes é um assunto um pouco, nossa, mas Não. ainda precisa continuar estudando, Sim, né? precisa. Às vezes meu pai me vê estudando, não, mas você já não dá aula? Mas você já não dá palestra? Por que você tem que estudar ainda mais, né? Então, Sim. para as pessoas que estão aí pensando em parar de estudar, infelizmente, isso Impossível. não pode acontecer. O avanço científico é muito grande. Na nossa área, ele é enorme. Mas todo mundo está ganhando com isso. Todo mundo ganha, Não sem é, dúvida. Rafael? Eu acho que Sem dúvida. esse é o ganho. Sim. Quanto mais você se aperfeiçoa, quanto mais você estuda, mais a sua mente abre para as novas oportunidades, para novas especializações. Sim, sem dúvida. Para destaque, né? O dinheiro é só consequência, né? Eu acho que ele tem que ser consequência, eu não acho que ele tem que ser a busca. Exatamente, eu acho que isso é claro que a gente tem que ter para nossa vida, mas ele tem que ser a consequência, não a busca. Eu acho que a busca pra gente, para nós médicos, é tentar proporcionar o melhor tratamento possível. E ele vem avançando dia a dia. A gente tem cada congresso, agora teve o congresso da ASCO, esse final de semana a gente estava em São Paulo na Jornada Brasileira de Oncoplástica. Isso não para, a gente está dia a dia, isso é muito, como você falou, é muito bom para nós, e principalmente para os pacientes. E agora conta, né, sobre a atualidade aí, qual tipo de paciente você está recepcionando na sua sala hoje, né? Para os nossos clientes que estão nos ouvindo, o que esperar do Dr. Rafael, o que você pode agregar para esse nosso cliente, né, para as pessoas que estão nos assistindo? Obrigado. Nós atendemos aqui, então, nós temos o nosso consultório aqui no prédio, eu junto com a minha esposa, que é ginecologista também, médica fetal, e nós atendemos os pacientes dos convênios e particulares aqui, né, no nosso consultório, fazemos as cirurgias também no hospital, no São Lucas, no Ribeirânia, no Hospital Sinhá Junqueira, para poder proporcionar o melhor para esses pacientes. Atendemos também os pacientes do grupo Oncoclínicas, que é junto do INORP, que tem o pessoal lá da oncologia clínica, que nos encaminham esses pacientes. Nós tratamos a parte cirúrgica desses pacientes, que é um grupo Oncoclínicas é um grupo enorme de oncologia no Brasil todo, então nós também atendemos esses pacientes, e aqui no prédio nós fazemos o atendimento deles personalizado para justamente avaliar, né, se a paciente tem ou não o diagnóstico, claro, do câncer de mama, e para poder proporcionar para eles o melhor tratamento possível, né, individualizado como deve ser. Perfeito. Infelizmente, você viu como passou rápido? Estamos chegando ao final. Você quer deixar alguma dica, alguma recomendação? Eu só gostaria de falar para os pacientes que Outubro Rosa é o ano todo, não é só em outubro, então, não é? Procure seus médicos, façam os exames regularmente, né? Sim. A Sociedade Brasileira de Mastologia orienta a mamografia anualmente a partir dos 40 anos. Então, a paciente a partir dos 40 anos... Já estou atrasada, ai, socorro. Né? Procure o seu médico, faça os exames regularmente. Isso faz toda a diferença no tratamento, sem dúvida nenhuma. E queria agradecer muito o convite e falar que nós estamos à disposição aqui no prédio para os pacientes precisarem e vocês precisarem. Ah, perfeito. Olha, Rafael, foi muito prazeroso essa troca de experiência, né? Conhecer um pouquinho da sua história, das especialidades. Eu, graças a Deus, eu só tive ainda 2 experiências com essa questão de câncer de mama, né? Eu tenho uma melhor amiga que teve esse problema, minha sogra também, e eu acho que assim, ter esse zelo, ter essa consciência, entender sobre todas essas tecnologias que estão sendo desenvolvidas para diminuir o impacto, né, nessa dor que já é uma dor muito intensa, eu acho que faz toda a diferença para o profissional. Então, estou muito grata, né, por você ceder o seu tempo em conduzir essa fala, explicar para o nosso público o quanto é importante aprender sempre, a se envolver, a buscar as especialidades, porque isso reduz tempo, né, tempo de busca na correção, dinheiro, né? Porque realmente tempo é dinheiro. Sim, E
tendo a mão de melhores especialistas, com certeza a gente consegue ter bons resultados, né? Uhum, Resultados extremamente profissionais, como você contou, a respeito da sua experiência, da sua uhum. atualidade, né? E eu acho que eu vou fechar com família, né? Eu vi que Claro, pois você é não. todo apaixonado aí pelo seu filho, Uhum. a sua esposa também trabalha com você. Sim. Eu até te apresentei o meu, né? Que Sim, o sim, André sim. também O trabalha André, comigo. legal. E como é que você encara, para essa dica final aí, trabalhar com a esposa, porque às vezes o pessoal fala: "Não, é porque eu vou atrapalhar o Uhum, segmento dela. Não, porque a gente vai levar os problemas para casa, né, sim. e talvez vai perder o amor no meio do caminho". Como é que você encara isso? Não, é maravilhoso, assim, porque nós fizemos a residência médica juntos, nós 2 somos ginecologistas, se conhecemos na residência, e quando ela veio para Ribeirão fazer medicina fetal, ela é Ah, médica tá. fetal, fez aqui no HC, na USP, e aí eu vim de Barretos, a gente começou a morar junto e se desenvolver junto. Eu acho que o apoio do outro é muito importante para o desenvolvimento pessoal. Sem o companheiro, a gente não consegue chegar a lugar nenhum, sem dúvida nenhuma. Então, na verdade, só apoia. Eu acho que o apoio profissional do companheiro é fundamental. Isso nos ajuda muito no dia a dia. É claro que ela atende num horário, eu atendo no outro, no nosso consultório, mas o apoio de um ao outro é fundamental para a gente poder alcançar o que a gente deseja. Então o Rafael também tá superando um mito aí que, às vezes eu falo que eu trabalho com meu Uhum. marido, né, e a gente fica 24 horas juntos, Sim, né, sim, sim, realmente. E pra gente também foi um ganho de sim, crescimento, um ganho de unificação, sabe, sim. de olhar no olho e falar: Uhum, hoje o seu dia não foi tão bom, deixa que uhum. eu Claro. faço", né, Sim, compartilhar as experiências, as sem dúvida. dificuldades, os aprendizados. Você estava Uhum. falando que leva seu filho para os Sim, cursos, sim, né. sempre que a gente vai eu levo ele para ele aprender, para ele É, poder isso é eu muito estava bom. comentando também que eu levo a Lívia e às Sim, vezes, o pessoal fala: "Além de trabalhar junto com seu marido, ainda você carrega a sua filha e sim, é você muito não tem importante. você tem coragem de falar que você está levando ela para uma reunião, que você está Uhum. levando ela para um treinamento", e é um outro mito que eu também Sim, tento mostrar para a sociedade, que os nossos filhos, eles precisam entender, o que a gente faz, o uhum, momento que a gente está trabalhando, o sim, momento de lazer, uhum, e conhecer essa história faz com que eles entendam também que isso é sim, necessário, sim, né? exatamente isso. Porque só entregar dinheiro, benfeitorias, Hum, viagens uhum. para uma criança, talvez ele pode achar que o futuro dele também é só esse Só isso lado aí, fácil. isso. E não é, porque a gente ganha, mas a gente perde em alguma coisa, né? Então, Sim, poder construir esse lado profissional junto da família, uhum, eu digo pela minha família, eu sou uhum, extremamente apaixonada, adoro levar eles comigo. Eu uhum, vou, faço algumas, às vezes o pessoal me pergunta: "Mas nessa palestra, vai ter algum acompanhante?" Vai ter uhum, 2 excelente. acompanhantes. Aham, Vai ter meu marido e minha filha. "Ah, mas para que levar filho? Para que levar?" uhum, Eu tô sendo convidada para fazer o lançamento de um livro. Eu estou participando de um grupo de mulheres, que legal. está participando do Guinness Book, Uhum, sobre histórias de mulheres para inspirar outras mulheres, né. sim. E o nosso lançamento vai ser no Louvre, em Olha, Paris, né. que Vai ser muito legal, que legal, legal. um pouco da minha história dentro de um capítulo, né. E aí o pessoal falou assim: "Mas, você vai levar marido para lançar seu livro lá no Louvre, né?" Uhum. Eu disse: "Sim, a minha filha precisa participar dessa Claro, sem experiência dúvida, inédita, não é sem dúvida, sempre que a gente consegue ter esse privilégio, né, sem dúvida. de lançar o capítulo de um livro e, em Uhum. Paris, né, Sim, Paris já claro, é muito conhecido, e claro, no Louvre, né, então, sem eu dúvida. falei: "Vou levar meu marido e vou levar minha filha junto", né, Sim. então, só para fechar, o quanto é importante a sua valorização pelo lado familiar, pelo Uhum. lado profissional, que esse equilíbrio hoje nos permite. Sim, sem E dúvida. quanto mais as pessoas divulgarem isso, que é possível, que você pode ter família, pode ter trabalho, esse é o nome do jogo. Eu Exatamente. não sei o que você pensa, mas para mim é único É esses exatamente momentos. isso, a gente foi eu fui para o congresso, levei, minha esposa foi comigo, meu filho, e é muito legal eles participarem, eles entendem o que a gente está fazendo, e são experiências únicas para eles que vão formar todo o arcabouço de conhecimento que eles têm que ter para trilhar o futuro deles, né, posteriormente. Eu acho isso fantástico, fundamental.
Olha que bom, olha aí quanta né? sintonia. É, legal. Então, de novo, só para fechar, né, o nosso podcast, Rafael, foi um prazer trocar experiência com você. Prazer foi todo meu. Eu sei que a agenda está super apertada aí fora, tem vários Obrigado. pacientes aguardando, mas gratidão pelo seu tempo, pela sua entrega e pela sua história. Imagina, eu que agradeço o convite e estou à disposição. Muito obrigado. Obrigada. Bom, então para você que está assistindo, comente, compartilhe. É muito importante conhecer a sua percepção também. A gente está abrindo a nossa vida, a nossa história. Então, gratidão por você ter acompanhado aqui até o final o nosso podcast. O meu muito obrigada. Tchau, tchau.